João capítulo 11, versículos 1 até o versículo 46. Diz a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da cidade de Maria e de sua irmã Marta. Era Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E, por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando porém ficou sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram:
que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O texto que acompanha a nossa pregação catequética são os versículos de número 25 e o versículo número 27. Vamos ler novamente. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos para o texto do Catecismo. Nas 3 formas de unidade, página 80, Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 22. Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 22. Pergunta 57, sua resposta: que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta: que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta 58 e sua resposta: que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Resposta: já agora sinto em meu coração o princípio da alegria eterna, pois, depois desta vida, obterei a perfeita bem-aventurança que nenhum olho jamais viu, nem ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Amém. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, nós como cristãos confessamos que ressuscitaremos para uma vida eterna. Esse é o título da pregação nesta manhã. Este é o evangelho que o Senhor ele traz para nós. A Igreja de Cristo, ela confessa que ressuscitaremos para uma vida eterna. E nós estamos na série de pregações que expõem a doutrina cristã, a doutrina do Evangelho, conforme é exposta pela Igreja cristã há milênios, no credo apostólico. Se você vê a pergunta 23 e a resposta 23 do Catecismo, nós, nos artigos 11 e artigo 12 do credo apostólico, nós confessamos o seguinte: creio na ressurreição do corpo. Artigo 11, creio na ressurreição do corpo. E artigo 12, creio na vida eterna. Amém. Então notem, a fé bíblica confessa uma ressurreição física
e uma vida que não vai acabar mais, uma vida eterna. Agora, essa fé não é uma fé que começa depois de Pentecostes. Essa fé na ressurreição e na vida eterna é uma fé confessada pela Igreja de Deus em todas as épocas. Eu quero puxar um pouco do seu conhecimento bíblico. E aí você vai fazer um teste se você de fato está tão ambientado e tão bem lembrado da palavra de Deus. Porque eu vou puxar para você da sua mente aquilo que, em relação à ressurreição física e em relação à vida eterna, nós vemos no Antigo Testamento sendo proferida pela boca, a fé sendo proferida pela boca de patriarcas e dos profetas do Antigo Testamento, dos crentes do Antigo Testamento. Quem de vocês não lembra quando Abraão, quando foi desafiado por Deus e provado por Deus a oferecer o seu filho Isaque, ele declara, antes mesmo de oferecer Isaque, que ele cria que o Senhor, ele iria trazer Isaque. E nós aprendemos nas Escrituras que ele cria, Deus era poderoso para, de fato, restituir seu filho das cinzas. Ora, Abraão, ele é o pai de todos os crentes, e Abraão, ele acreditava e expressou isso, mostrando que ele acreditava, confiava que Deus traria aos crentes uma ressurreição física. Da mesma forma, Jó. Quem não lembra do nosso irmão Jó, tão provado por Deus, para que Deus assim se exaltasse nele? Ele dizia que mesmo que o seu Redentor, ele o lançasse ao pó, esse vivo Redentor o traria à vida. Da mesma forma, Davi, como nós lemos na liturgia, no Salmo de número 16, ele, por sua vez, acreditava que Deus, em sua fidelidade, em ser o refúgio dos crentes, e por consequência dessa fidelidade, Deus não deixaria o seu corpo perecer na sepultura. Deus iria trazê-lo à vida. E quando nós vemos Daniel, já no final da sua vida, ele recebe, eu abro as Escrituras e convido você a abrir as Escrituras em Daniel, capítulo número 12, o último capítulo de Daniel, do livro do profeta Daniel, capítulo número 12. Ele é consolado que haverá uma ressurreição física operada por Deus para crentes e para descrentes. Daniel capítulo 12, versículo número 1 em diante, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem, ou seja, muitos dos que estão mortos no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Assim, temos do livro de Daniel uma profecia que nos leva para o dia de Cristo e uma profecia que nos apresenta uma ressurreição física de homens, mulheres, crianças, uma ressurreição física para a glória e uma ressurreição física para a vergonha eterna. Essa doutrina, então, da ressurreição física e de uma vida eterna, está na boca e no ensino da igreja do Antigo Testamento. Por isso que Jesus, ele também pregou tal ressurreição física. Jesus, em João, capítulo número 5, versículo 29, ele praticamente repete a pregação de Daniel.
João capítulo 5, versículo 29. João capítulo número 5, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver o versículo número 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem, e sairão. Agora notem, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Notem que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pregou uma ressurreição física, e não era uma novidade o que Jesus estava pregando, porque os crentes de Israel, a igreja israelita, ela conhecia o Antigo Testamento muito bem. E pelo contrário, Jesus Cristo defendeu essa doutrina diante dos liberais daquela época, os saduceus. Porque vocês sabem, a igreja sempre será atormentada por esses demônios chamados liberais. É claro que são homens, mas são usados por sua maldade, são homens maus e usados como instrumentos de Satanás, que negam o sobrenatural de Deus, que negam a ressurreição física. A igreja sempre terá em seu meio homens, falsos mestres, falsos crentes que negam a fé na ressurreição física. E Jesus combateu estes liberais, esses falsos crentes, quando lá em Mateus capítulo número 22, esses falsos crentes saduceus, que estavam dentro da igreja, mas não eram da igreja, eles tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, tentando colocar Jesus em uma situação que, de fato, fosse difícil para ele. E eles usaram a doutrina da ressurreição física. Mateus capítulo número 22, versículo número 23, diz assim: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, Mateus 22, 23, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aqui a lei do levirato. Era uma lei que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para que o nome das famílias fossem perpetuados e para que as viúvas novas tivessem assim o cuidado dentro da congregação de Israel. A lei do levirato. Eles lembram essa lei do Senhor dada por Moisés para Israel no Antigo Testamento. Eles queriam fazer um joguinho teológico para dizer, olha, se você fala sobre ressurreição física, você está indo contra Moisés. Os saduceus queriam assim fazer esse joguinho teológico. Os liberais gostam muito de distorcerem a palavra de Deus, de colocar a Bíblia contra a Bíblia. Mas a Bíblia, ela não se contradiz. Quem se contradiz somos nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ter esse princípio em nossa cabeça, que a Bíblia ela não se contradiz, e por isso nós devemos entender o texto dentro dessa verdade de não contradição. E aqueles homens saduceus estavam fazendo isso, estavam querendo pegar Jesus dizendo, olha, você faz parte de uma escola que contraria Moisés. Mas vejam como Jesus ele faz. Versículo 25, versículo 25, eles continuam a expor, os saduceus continuam a expor o que eles querem falar a Jesus. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Então a mulher, acho que essa mulher, não sei como ela conseguiu casar até o 7º, né? Porque casou com o primeiro, morreu, casou com o segundo, morreu, até o 7º, quem casou com ela morreu, ela era um enterro, acho que o nome dela era Cemitéria. Veja, e talvez eles tenham pego isso do livro apócrifo de Tobias. E eles apresentam esse caso a Jesus, porque eles queriam fazer aquela pegadinha. Versículo 28, portanto, na ressurreição é a pergunta deles, de qual dos 7 será ela mulher? Essa mulher que perdeu 7 esposos.
porque todos a desposaram, todos de fato casaram com ela. Veja a resposta de Jesus. Jesus usa a palavra para esclarecer a palavra. É isso o princípio bíblico. Você não tem contradição nas Escrituras, mas você tem sim explicação. A Escritura explica a Escritura. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, de fato eles não conheciam, nem o poder de Deus. De fato eles desacreditavam no miraculoso do Senhor e nas promessas miraculosas e poderosas de Deus, que eram capazes de trazer do pó aqueles que morreram. Versículo 30, Jesus explica: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Jesus, ele primeiro mostra e revela algo que era um enigma. A igreja pode compreender. Se você é viúvo, aqui eu acho que não tem nenhum viúvo ou viúva, não se preocupe que você não vai ter uma briga no céu. É viúvo e casou, né? Porque lá no céu, a sua primeira esposa não vai chegar para a sua segunda esposa e dizer: ele é meu, ele é meu. Você não vai ficar também ficando sorrindo, se achando o cara, né? Duas mulheres brigando por você. Por uma questão de ordem, não haverá. E a única coisa que eu me satisfaço, eu já falei isso algumas vezes aos irmãos, eu me satisfaço na vontade de Deus que no céu os casais não viverão casados como nós vivemos aqui desse lado da eternidade. E eu lamento muito, mas eu me satisfaço, porque eu queria tanto ficar eternamente provando o casamento com Dona Osiene. Hoje nós completamos 23 anos de casamento pela graça de Deus, e eu queria ficar a eternidade. E imagine, né, viajando pelo cosmos, não dizendo a ela mais: olha que lua linda. Eu diria a ela: vamos ver a Terra, e pegaria ela e levaria para a lua, porque é muito mais bonita a Terra sendo vista da lua do que o contrário. Mas aproveite da sua esposa e do seu esposo enquanto aqui, porque na eternidade, por causa de uma questão de ordem, nós não ficaremos casados como somos aqui, porque seria uma bagunça, não é? Na eternidade. Imagine no caso dessa irmã, 7 homens querendo tê-la. Imagine o problema dos crentes que morreram viúvos e novamente casaram. Ia ser uma briga no céu. Nós não somos islâmicos porque acreditamos que tem um harém lá no céu, né? Então a primeira coisa, Jesus desfaz o enigma que possivelmente os crentes do Antigo Testamento não entendiam, como é que ia combinar a lei do levirato e a ressurreição final. E ele ainda afirma em outra parte da Escritura, com outra parte da Escritura, que a ressurreição física acontecerá. Veja, versículo número 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jesus Cristo, ele cita Êxodo capítulo 3, versículos 6 e 15. E Jesus, assim, dá a boa interpretação e a correta e perfeita interpretação, porque é Jesus que está dando, para afirmar a ressurreição. Ele diz o seguinte: ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, Abraão, Isaac e Jacó, eles já partiram, eles já morreram fisicamente, mas eles estão vivos diante do Senhor. E com base nesse texto, Jesus, ele afirma que nós iremos ressuscitar fisicamente. Os saduceus, ouvindo isto, as multidões se maravilharam com a doutrina de Jesus. Jesus é um doutrinador. Jesus, ele com a doutrina, com o ensino, ele reafirma a ressurreição física diante dos liberais. Então veja, indo lá para João capítulo número 11, não seria surpresa para Marta a fé em uma ressurreição física, porque ela mesma afirma, veja no versículo 24:
Quando Jesus, ele chegou para ela e disse: não se preocupe, teu irmão há de ressurgir, versículo 23. Veja a resposta de Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, quando? No último dia. Ora, ela era uma crente. Ela aprendeu a escritura do Antigo Testamento. Abraão creu nisto, Jó creu nisto, Davi creu nisto, Daniel pregou isto. Jesus, pouco tempo, no capítulo 5, versículo 29, ensinou a ressurreição, possivelmente ensinou a ressurreição física em muitos momentos em seus 3 anos de ensino. E ela cria, ela diz: sim, ele vai ressuscitar no último dia. Mas notem a surpresa boa. Jesus não estava se referindo ao último dia. Jesus queria glorificar o Pai. Jesus queria apresentar, e o Pai queria apresentar Jesus como o Cristo. E por isso a doença de Lázaro não era para a morte. Isso é uma coisa que muda a nossa cabeça, porque tem crentes hoje que, por causa de falso ensino, acredita que cada doença que ele tem é uma maldição que o diabo colocou no couro dele. Mas veja, você pode ser cego de nascença para a glória de Deus. Você pode pegar uma doença e ser levado à morte para a glória de Deus. Lázaro, ele estava doente, mas para a glória de Deus. Veja, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Talvez você tenha uma doença e você esteja achando que é o capeta que está colocando uma maldição sobre você. E você fica: puxa, Senhor, me liberta dessa doença. Você não parou para pensar que essa doença pode ser Deus colocando em você para você ser mais humilde? Deus colocando em você para que você, de fato, pare de pensar nessa vida terrena e comece a almejar o céu. Almejar uma ressurreição física, onde você não terá mais dor. Você parou para pensar que essa doença, de fato é, como a Bíblia nos ensina, uma provação que você tem para que você se alegre em Deus na doença. Por favor, pense conforme a palavra. Veja e tenha um olho bíblico para interpretar suas enfermidades. As suas enfermidades, todas elas, são para a glória de Deus. Se você entende e se você vê as coisas pelos olhos da palavra. Jesus, ele disse a Marta, aos discípulos: mestre, vamos logo porque ele vai morrer. Estava pertinho Jesus de Betânia. Eram poucos quilômetros para lá. Ele poderia ter chegado lá e evitado a morte. Ele disse: opa, calma. Jesus não nos atende sempre que a gente quer, né? Opa, calma. Deixa. Essa doença não é para a morte. Terminou Lázaro morrendo. Jesus mentiu, não. Porque ele não continuou morto. Mesmo Tomé, né? Você sabe aquele soldado ruim que o comandante diz: vamos lá. Aí Tomé, Dídimo, ele diz: bora com ele para morrer, né? Os judeus já estão lá querendo pegar ele, virar ele a tiro ao alvo, né? Virar a gente de alvo para a pedra. Sempre temos fraquezas no nosso meio. Mas Jesus não se referia da ressurreição prometida para os crentes no último dia. Jesus queria operar uma ressurreição que seria um sinal e selo da ressurreição espiritual, que é muito mais profunda do que a nossa ressurreição física e que trará para nós, por consequência, no futuro, a ressurreição física em glória.
Jesus, ele queria mostrar que ele mesmo é a ressurreição e a vida eterna do seu povo, daqueles que nele creem. E por isso aquele milagre tão poderoso de ressuscitar Lázaro. Porque os milagres cumprem essa função. Não pense que Jesus operava milagre para mostrar que ele era só poderoso. Não, Jesus operava milagre para confirmar o Evangelho, visualizar quem ele era, selar quem ele era. Ele é o Cristo, aquele que é vida em si mesmo, aquele que por causa dos nossos pecados veio e encarnou para que nós tivéssemos vida, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, aquele que pode reverter a morte que nós herdamos de Adão, aquele que pode ressuscitar mortos espirituais e por isso e pode reverter as consequências da morte física e nos livrar da morte eterna. Ele diz a Marta, versículo 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui não é uma jogada de verbo e de pronome. Eu, o pronome e o verbo sou. Mas Deus mesmo está falando, Ele é o eu sou. Ele é aquele que trouxe do nada tudo para a vida. Ele é aquele que estava dizendo, olha, eu consegui trazer vida do que usou escola pública e escola particular com o currículo ateísta, materialista, que diz que a matéria é eterna, que isso é uma questão de fé pagã, não é ciência. Matéria eterna não é ciência, isso é fé grega pagã. Sabe muito bem que foi inculcado e que até desde a creche isso está sendo passado por nossos filhos por meio de ensino direto dos professores, ensinando evolução, por meio de desenhos animados, por meio de filmes Jurassic Park, Companhia Limitada, por meio de várias coisas que a matéria, ela sempre existiu e ela se transforma. Não é assim a Bíblia. O eu sou é o único ser que existe por si mesmo, que nunca foi criado e que trouxe tudo à criação. Do nada. Esse eu sou, Jesus, ele diz, eu sou. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é tanto a ressurreição espiritual, como ele também é aquele que gera a ressurreição física. Ele é a vida. João já falou isso lá no primeiro capítulo. Ele é a vida dos homens. Aqueles que estão fora dele estão mortos e precisam ser ressuscitados e precisam ser revivificados. Seu marido descrente, sua esposa descrente, seu colega descrente, seus vizinhos descrentes, eles estão mortos, eles precisam de Cristo, que é a ressurreição e a vida. Ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que é ressurreição, que é vida. E essa ressurreição e vida que nos é doada mediante a fé nele, como Jesus sendo o Cristo. Versículo 25 ele diz, quem crê em mim, mediante a fé, se você crê em Jesus, mesmo que você morra fisicamente, você viverá. E todo o que vive, todo que está vivo e crê em mim, não morrerá. E ele diz, que tipo de morte? Morte eterna, porque ele fala eternamente. Você tem um parente crente que partiu no Senhor? O fim dele não é o pó. Preste bem atenção, papai e mamãe. E crianças, vocês crianças, jovens que estão aqui. Na escola, sua professora descrente
materialista, ela vai dizer para você: crianças, preste atenção na tia. Qual o ciclo da vida? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Professor, isso... Você pode perguntar: professora, isso está faltando alguma coisa. A professora vai dizer: o quê, Luiz? Falta ressuscitar. Ressuscitar. Está vendo como a escola nocivamente, satanicamente, inculca na cabeça de nossos filhos uma fé anticristã que nega a verdade de Jesus? O ciclo da vida inclui ressurreição física. Você não ensina isso ao seu filho e você não diligentemente trabalha para que ele, e ora para que ele creia nisso, como uma história da carochinha. Pais que deixam seus filhos em creches e em escolas devem ser super-heróis para poderem instruírem os seus filhos, para limpar do coração e da mente deles todas as bombas teológicas que o sistema anticristão do MEC tenta colocar e forjar o seu filho, e a cabecinha dele, e o coração dele. Porque é assim. O ciclo da vida, filho, é nascer, crescer, produzir, morrer e ressuscitar. Jesus, ele diz isso para você. Jesus, ele diz isso para nós. E ele pergunta a você: crê nisso? Veja, ele perguntou a Marta, uma crente. Ela cria já na ressurreição física, mas ela esperava que seria lá no final. Mas ele está dizendo: é agora. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que aquele que estiver vivo aqui, mesmo que chegue a morrer fisicamente, ele não morrerá eternamente? Você crê nisso? Se você crê nisso, você verá a glória de Deus. A resposta daquela crente Marta, versículo 27, disse: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. Agora vê, ela tem crido em quê? Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela cria nisso. Ela até gastou muito dinheiro para lavar o pé de Jesus com perfume, enxugar com seus cabelos. Ela cria nisso. É a graça de Deus na vida dela. Ela já era ressuscitada espiritualmente. Ela cria nisso. E você crê nisto? Você crê? Você crê que seu parente crente que morreu no Senhor, seu parente crente que morreu no Senhor, que ele ressuscitará por causa do poder de Jesus, que é a ressurreição e a vida? Você crê que se você partir desta vida, você será eternamente vivo, ressuscitado fisicamente para viver eternamente? Jesus, ele pergunta isso a nós. A ressurreição de Lázaro foi o meio usado pelo Senhor Jesus para tornar visível e selar a nós que Ele é a ressurreição e a vida do seu povo, da igreja. Você pode pensar quão consoladora é essa doutrina para eu e você, para nós. Eu não falo isso para os irmãos que estão mais velhinhos e velhinhas, não. Eu falo isso para os irmãos mais novos, como o Theo, que está aqui. Para nós instruirmos a eles, para que eles possam reconhecer o quão bem-aventurados eles são.
Nós somos, como igreja, não somos os mais miseráveis dos homens, porque nós cremos que Jesus ressuscitou, que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida eterna e que nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou e que nós viveremos em eterna glória, em corpo e alma. Como você e eu podemos, de fato, ter tristeza, perturbações e abalos quando, por exemplo, nós ficamos doentes? Quando, por exemplo, e eu sei muito bem disto, porque nós que somos pais sabemos isso, uma primeira doença grave de um filho nosso. Quando nós ficamos vendo o nosso filho queimando em febre, quando nós levamos para o hospital e o médico, de fato, não tem respostas, porque tudo é vírus, né? Virose, isso é uma virose. A menina, doença, é virose. Quando você olha para, de fato, a morte chegando até você e dizendo, chegou a tua vez, eu quero te levar. Ou quando você vê a morte de perto de outras pessoas, crentes, como eu posso não ter segurança, consolo? Nós nos perturbamos como Marta, uma crente que cria na ressurreição do último dia, que estava chorando, que estava se entristecendo pela perda de Lázaro, seu irmão. Mas nós não podemos ser consumidos por tristeza diante da morte, seja nossa, seja de um parente amado, seja de um amigo amado no Senhor. Podemos sim ter alegria e consolo. A nossa confissão de fé é nesse sentido. Nós confessamos, creio na ressurreição do corpo, desse corpo físico, dessa matéria física, que somos nós, somos homens constituídos, somos homens constituídos de modo único, alma vivente, e teologicamente nós podemos falar corpo e alma, mas somos um ser, alma vivente. E a realidade da nossa salvação é plena para o homem todo. E por isso nós ressuscitaremos fisicamente. E veja o que nós confessamos, pergunta e resposta 57, que depois desta vida que é um morrer constante, desta vida que cria as suas artrites, que cria o seu esquecimento por causa da velhice, que cria as suas limitações físicas, desta vida que tem a realidade caída, que traz enfermidades que nos limitam, que nos faz ver corpos mortos. Depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo. Veja que crente não fica alma penada. Quando o crente parte, ele não fica vagando perto do caixão, como se acreditava no tempo de Jesus até. E por isso o Senhor ressuscita Lázaro 4 dias depois, porque havia superstição de que o espírito ficava ali junto do caixão, ou do túmulo, zanzando por lá. Não existe alma penada, não existe fantasma, não existe nada disso. Depois que crente e descrente morre, eles têm um destino certo. Nós confessamos, nós partimos para Jesus Cristo, o nosso cabeça, Ele está no paraíso. Que bênção! Paulo disse, olha, para mim, se eu morresse, porque eu estaria diretamente com o Senhor. Que beleza! Nós vamos para Jesus, que é o nosso cabeça, aquele que ressuscitou, nós somos seu corpo, mas que também, não somente isso iremos partir, mas veja, mas que também esta minha carne, este meu corpo, ressuscitada pelo poder de Cristo. A nossa ressurreição não é baseada em um poder humano, em um poder da natureza, mas em um poder de Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, que é Deus e homem. Ela será mais uma vez reunida a nossa alma, a minha alma, e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Você depois leia 1 Coríntios capítulo 15, a argumentação toda de Paulo para basear a ressurreição de crentes. A glória é a ressurreição de Cristo, a ressurreição gloriosa de Cristo Jesus. Eu e você teremos um corpo glorioso como o corpo que Cristo tem agora na direita de Deus.
Agora, o nosso consolo não para aí, sabe por quê? Porque imagina, alguns irmãos aqui tiveram férias, né? Puderam viajar, ver lugares bonitos, brincar, tomar um banho de praia. Aqueles que não puderam não fiquem com inveja santa não, viu? Mas alguns outros puderam fazer isso. E não é tão bacana, não é tão refrigerador para nós um tempo de férias, com esse corpo caído, viu? Às vezes subindo a escada, dá uma dor nas costas. Agora imagine correr como eu fico olhando os meninos aqui na congregação depois do culto, correndo de um lado para o outro, feito desesperados, outros que parece que tem uma pilha atômica, que os pais ficam lá estressados porque o menino não para e tal. Imagine você com, eu não vou dizer 100 anos, 200 anos, porque a eternidade não tem relógio lá, não tem calendário na eternidade. Imagine você podendo correr como os jovens, podendo andar, correrão e não se cansarão, frutificarão. Imagine uma velhice sem o ai ai ai, o ui ui ui, né? Sem a gripe, sem nada. Imagine, sem risco de coronavírus ou coisa desse tipo. Imagine isso e você poder gozar isso em corpo e alma e desfrutar e viajar e pela terra e pelo cosmos, se for o caso. Nós veremos lá numa vida eterna. Pastor, isso aí o meu professor da universidade nega tudo, é problema dele, é problema dele. Mas para nós é consolo, e essa fé quem colocou em mesmo Deus que nos ressuscitou e nos deu ela. É o mesmo Deus que nos dá vida ao ponto de nós crermos naquele que é a vida e nas consequências e promessas da sua obra redentora na obediência, na cruz, na sua ressurreição física, na sua ascensão, na sua glória à destra de Deus hoje. Você terá um novo céu e uma nova terra para gozar eternamente essa vida eterna em um corpo ressuscitado, glorioso, que não perecerá jamais. Você crê nisso? Ou não crê nisso? E imagine para nunca mais morrer. Porque Lázaro foi ressuscitado e depois morreu. Imagina só. Ele não está aí, você não conhece nenhum irmão Lázaro que está aí perambulando com mais de 2000 anos de idade. Ele morreu para esperar essa ressurreição gloriosa. Que consoladora doutrina. Pergunta e resposta 20:58 mostra isso. Já agora sinto em meu coração o princípio dessa alegria eterna. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você tem alegria já agora? Alegria por já ter a vida eterna? Pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, porque sua carne, como a minha, é fraquérrima. E você precisa do Evangelho, por isso você precisa da pregação, por isso que você precisa da meditação da palavra, porque por isso você precisa estar orando, por isso que você precisa da comunhão dos santos, porque somente a sua carne já é suficiente para fazer você perder essa alegria. Perder não, mas tê-la diminuída ao ponto de você dizer: Senhor, como salmista, renova em mim a alegria da salvação. Isso é a realidade sua, minha. E por isso Deus nos concedeu os meios da graça dele, pregação, sacramentos, como nós iremos provar hoje à noite, os membros que estão em plena comunhão, meditação da palavra durante a semana. Quantas vezes durante essa semana você abriu as Escrituras para meditar nela, para orar com base nela? Quantas vezes você fez isso individualmente e em família? Quantas vezes você leu um bom livro que expõe a você a verdade do Evangelho e as promessas que nos renovam a alegria na vida eterna e pela vida eterna?
Quantas vezes? Por isso você não pode reclamar se você não fez nada disto, não usou os meios da graça e se sente um crente fraco, um crente sem alegria, um crente que está sempre sendo rebocado ao invés de rebocar outros, de arrastar outros, de conduzir outros. Sua carne já é suficiente para tirar de você gozo dessa realidade, desse fato que sinto em meu coração o princípio da alegria eterna. Pois depois desta vida, depois dessa vida aqui, se eu parto, eu obterei a perfeita bem-aventurança, veja, que nenhum olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem coração humano pode conceber. Isso é uma parte de 1 Coríntios. Porque veja só, quem já foi aqui em um parque de diversão maravilhoso? O parque mais maravilhoso que eu fui foi o Beto Carreiro World. A gente juntou dinheiro um tempo todinho, né? Porque a gente tem que fazer isso. E chegou lá, pagou, ainda estava pagando há um bom tempo. E eu cheguei lá, vi que coisa, né? Foi muito mais maravilhoso do que eu esperava. Agora imagine Disneylândia. Beto Carreiro World, quem foi para lá, para Disneylândia, diz que Beto Carreiro World é aqueles parquezinhos que fica na cidade em relação a ele. Aqueles que tem uma coisa assim, gigante. É claro, sendo usado ultimamente por Satanás para o mal, Disney World. Mas em termos humanos, de divertir, de entretenimento, só falando nisso, não adorando o entretenimento, mas gozando dessas coisas que são boas, é uma coisa assim maravilhosa. Você recebe fotos de parentes que foram, você fica olhando filmes, e você fica, uau! Mas quando você chega lá, é uma coisa gigante. Nós recebemos fotos desse novo céu e nova terra. O Evangelho, ele nos descreve, olha, não haverá mais pecado, Senhor, não haverá mais pecado, puxa. Não haverá mais dor, oh Senhor, não haverá mais lágrimas por causa do pecado, Senhor, volta logo. Não haverá mais, de fato, doença, que bênção, né? São as fotos do que será o novo céu e a nova terra. Mas imagine quando chegar lá, você vai dizer, Senhor, antes eu só ouvia, Senhor, mas agora eu vejo face a face. Imagine o que será, meus irmãos, que esperança nós já podemos ter em Cristo, devemos e podemos ter em Cristo. O que seu ouvido está ouvindo agora é nada. O que os olhos da fé estão percebendo pela pregação também não chega perto. O que o seu coração pode imaginar vai ser muito melhor. Isso por causa de Jesus. E isso para você gozar em um verdadeiro corpo físico. Eternamente. E o que é que vai tornar esse estado futuro físico imortal? Esse momento maravilhoso que não conseguimos pensar. Veja, não é porque não haverá mais lágrimas, não é porque não haverá mais doenças, não é porque não haverá mais coisas que nos faz sofrer por sofrer. Mas o catecismo ele coloca uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Isso é o que nos faz desejar e nos alegrar nessa promessa. Você imagina louvar a Deus eternamente, ou seja, servi-lo perfeitamente, sem pecado, sem ter fim, onde Deus será tudo em todos. É isso. Por isso, meus irmãos, se alegre com essa doutrina do Evangelho que Jesus nos fala nesta manhã. Confesse com sabor mais doce do que o mel que ressuscitaremos para uma vida eterna. Enfrente esse mundo caído, esse lado de cá dessa eternidade, com ânimo e esperança. Nada pode arrancar de você essa bênção e essa bem-aventurança, porque foi Jesus que fez essa obra que torna real o que ainda não chegou.
Não chegou ainda essa ressurreição física gloriosa, mas chegará, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos disso. E você e eu, nós que nele cremos, temos essa vida eterna, porque Ele prometeu: aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Mesmo se fisicamente morre, não morrerá eternamente. E por isso se alegre nisto. Você não faz parte daqueles que ressuscitarão para a morte eterna. Como a Bíblia fala, haverá uma ressurreição para vergonha e morte eternas. Para todos aqueles que se encheram de si, mantiveram-se em sua rebelião e negaram Jesus como Cristo, estes terão uma ressurreição física, receberão seus corpos sim, mas para sofrerem eternamente. Nem queira pensar que tipo de sofrimento é este. Um câncer que não não se compara aos terrores do inferno eterno. Você não faz parte destes, porque Jesus te salvou. E por isso te alegra. Louva Jesus. Enfrente suas provações com essa alegria. Medite nela quando parecer que ela não está em você. Quando as enfermidades chegam, quando as limitações devido à corrupção física decorrente do pecado te atingem. Alegra-te, alegra-te, alegra-te naquele que é a ressurreição e a vida. Alegra-te na fé confessada, que por causa de Jesus ressuscitaremos para uma vida eterna. Amém.